Olá, vamos dar continuidade no nosso vídeo, tá? Na nossa apresentação sobre temperatura, sobre as escalas de temperatura. No primeiro vídeo nós falamos muito sobre o range de monitoramento, né? As faixas de temperatura entre mínima, média e máxima, e nós vamos dar continuidade agora nesse assunto, tá ok? Então vamos lá, temperatura máxima, tá? Lembrando que nós temos três faixas de temperatura, mínima, máxima e atual. Temperatura máxima ela sempre vai tender a dar fora do range de monitoramento, é extremamente normal. Vocês lembram que nós falamos que a temperatura ela precisa ser variável, ela não é estável, tá? Não existe temperatura, por exemplo, só 5 graus, não existe, a não ser que eu tenha um equipamento muito específico para controlar a minha carga térmica nessa faixa de temperatura. Mas é muito difícil, tá? A temperatura ela é variável, tá? Ela não é estável, tá? Então, quando você chegar para monitorar a sua temperatura, você vê que a sua máxima está, por exemplo, lá em 11 graus, é extremamente normal, tá? Mas quando você for anotar a sua atual, ela tiver entre 2 e 8, digamos que está lá em 5 graus, você vai ver que você não tem problema algum, tá? A máxima foi realmente um pico. Da mesma forma acontece com a mínima, tá? Se você chegar para monitorar a tua temperatura, tua mínima está lá em menos 1 grau, quer dizer que durante a noite a temperatura baixou um pouco, ela deu um pico negativo, mas é pela atual que você vai realmente se orientar, tá? Se a tua atual estiver dentro da faixa de monitoramento, como exemplo de 2 a 8, você vai estar dentro aí dos parâmetros aí previstos na legislação, tá? Agora, se você chegar atual estiver fora também, você está com a máxima lá em cima, como exemplo, com 12, 13 graus, mas a tua atual está batendo com a máxima lá em tempo real, aí você tem um problema que precisa ser corrigido. Aí se eu tenho um problema realmente de temperatura constatado pela atual, o procedimento é abrir o chamado junto à engenharia clínica para que ela possa corrigir esse problema lá junto ao refrigerador ou junto à carga térmica lá do ambiente, entendeu? Que é no caso dos ar-condicionados. Tá ok? Temperatura atual nós acabamos de falar. Então, motivos que podem fazer com que a temperatura máxima saia do range de monitoramento. Então, vários motivos aí são sinalizados que possam acontecer para que a temperatura aí saia do range de monitoramento. Então, vamos lá. Algumas listadas aqui. Abertura da porta para guardar ou retirar os itens. No caso de farmácia, posto 1, posto 2, você tem lá medicamentos que você vão estar abrindo a porta para estar tirando ou para guardando, para guardar, ou a própria limpeza lá do sistema de refrigeração. Isso vai fazer com que a temperatura se eleve um pouco, tá? E aí, naturalmente, a minha temperatura máxima vai sair do limite estipulado, mas a tendência é quando você fecha a porta, espera alguns minutos, ela volte a temperatura normal, ela volte para dentro do range de monitoramento. Se não voltar, quer dizer que nós temos um problema aí para ser corrigido, tá? A falta de energia momentânea pode fazer com que a minha temperatura se eleve, então eu preciso corrigir o problema, tá? Se a minha temperatura se elevou, eu preciso corrigir esse problema o quanto antes, tá? No hospital nós temos aí o gerador que não deixa com que a temperatura, a falta de energia comprometa o bom funcionamento dos equipamentos. Então, dificilmente a gente vai ter, por exemplo, problema com ele, até porque ele passa por teste toda semana, tá? Mas assim, se por um acaso acontecer, nós temos que correr para corrigir esse problema o mais rápido possível. Tá? No caso do ambiente, né? O ambiente é onde a gente está, lá onde vai estar, por exemplo, instalado os termigrômetros para medir o ambiente da onde os equipamentos estão, nós precisamos realmente garantir que a faixa de monitoramento esteja dentro. Mas acontece muito no primeiro horário da manhã, por exemplo, tem poucas pessoas ainda, e aí a minha carga está normal. Quando eu vou medir está normal, mas ao longo do dia eu começo a ter pessoas
circulando com mais intensidade, a tendência é que a minha temperatura se eleve e com isso eu preciso fazer um ajuste no meu sistema de ar para que eu aumente a temperatura e aí volte a entrar dentro da minha faixa de monitoramento. Eu preciso ter muito cuidado com isso, tá? De estar sempre fazendo esse acompanhamento. O outro problema que pode ter é o problema técnico propriamente dito, né? Se você for monitorar a tua temperatura, anotou na planilha que a tua atual está fora, você vai chamar a engenharia clínica. A engenharia clínica é o único setor que está preparado para sanar esse tipo de problema lá com vocês, tá? No caso do refrigerador, vai ser feito um ajuste lá no termostato. No caso do ar, se for realmente o problema de aumentar a carga térmica, nós vamos aumentar a carga térmica para garantir aí o bom monitoramento. Mas assim, vocês vão abrir o chamado com a engenharia clínica vai fazer um registro de ocorrência e nós vamos resolver o problema. Se não conseguir resolver o problema, pelos meios normais, nós vamos acionar a equipe técnica para que faça o reparo ali daquele equipamento e a temperatura volte a entrar dentro da faixa de monitoramento, tá? O que fazer para minimizar problemas com a temperatura máxima fora do range? Então, alguns cuidados são essenciais. Então, por exemplo, quando retirar ou guardar itens, não deixar a porta aberta por longos períodos. Lembrar que o refrigerador ele precisa ter a sua carga térmica garantida lá, no caso, para que a temperatura fique dentro da faixa de monitoramento, né? Ter um sistema que viabilize o seu funcionamento, mesmo em momentos de falta de energia. Nós temos o gerador lá que nos ajuda com isso. Fazer ajuste no termostato quando detectado variação externa brusca, tá? Isso é quando vocês verem lá que a atual está fora da faixa de monitoramento, vocês vão abrir o chamado com a engenharia vai fazer esse trabalho para vocês, tá? Realizar a limpeza interna periodicamente. A falta de limpeza periódica, ela compromete o funcionamento interno do refrigerador, ela pode estar entupindo algumas partes da funcionalidade da refrigeração interna. Isso vai comprometer que ela gele, né, o que resfrie. E aí vai comprometer o funcionamento. Daí vocês precisam estar atentos a isso. Fazer manutenção preventiva periódica. Todo tipo de refrigerador, ar-condicionado, todo sistema de refrigeração, ele é considerado crítico, principalmente os que guardam medicamentos, insumos ou reagentes. É considerado um equipamento crítico para o hospital. Esse equipamento crítico é um equipamento que ele não pode falhar, né? Você imagine se vocês guardassem uma vacina no refrigerador, você chegasse no dia seguinte, o refrigerador simplesmente parou de funcionar. Então nós tínhamos aí um problema aí seríssimo, né? E da mesma forma acontece para medicamentos, insumos e reagentes, tá? Esse segundo vídeo nós vamos ficar por aqui. Nós vamos continuar no próximo vídeo, tá? Até para que não fique muito demorado os vídeos, né? Estamos fazendo vídeos mais curtos para que fique melhor, para que vocês criem um entendimento maior, tá ok? Até o próximo!